Famílias edificadas no Senhor. As famílias que desejam ser edificadas, bem construídas no Senhor, precisam aprender a se comunicarem bem. Isso mesmo, a comunicação é muito importante para relacionamentos saudáveis. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Vida ou morte, felicidade ou infelicidade. Essas coisas dependem de sua disposição e capacidade de comunicar-se. Certo conselheiro matrimonial disse que o problema com 60% dos casais que o procuraram era a dificuldade de comunicação. Existe aquele ditado bem conhecido que diz: quem não se comunica, se trumbica. Ou seja, se dá mal, fracassa, não é bem sucedido. E é verdade. Muitas discussões entre cônjuges podem ser evitadas através de uma boa comunicação. A comunicação é uma arte e é essencial para um casamento bem-sucedido. Mas como nós podemos desenvolver uma boa comunicação no casamento? Gostaria de dar alguns conselhos sobre a boa comunicação que irão nos ajudar. Primeiro, para nos comunicarmos bem, precisamos ser honesto. Por isso, o primeiro conselho é: seja honesto no falar. Efésios capítulo 4, verso 25 diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deve haver franqueza e honestidade mútua no relacionamento. Honestidade no falar, mas também honestidade no ouvir, para que os problemas sejam solucionados. A mentira e a desonestidade sempre serão o caminho mais desastroso. Nunca entre por eles. E honestidade não é só não mentir, mas sim falar sempre a verdade. Por isso, seja honesto em sua comunicação na família. O segundo conselho para podermos desenvolver uma boa comunicação na família é que nós devemos resolver os problemas com amor. Isso mesmo, resolva os problemas que surgirem na família com amor. Efésios capítulo 4, versos 26 e 27 diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Quando você fica irado com algo errado, esta ira não deve durar muito tempo. E você deve resolver o problema o mais rápido possível. O inimigo pode fazer uso disso para que fiquem brigados. Não use o silêncio como arma para machucar o seu cônjuge. O marido nem a mulher têm o direito de ficar calado. Na hora certa, precisam conversar. Resolver problema não é fingir que não aconteceu nada. É sim detectar onde errou e conversar a respeito, dando o braço a torcer quando necessário. Por isso, lembrem-se, nós precisamos resolver os problemas com amor e de modo adequado. O terceiro conselho para desenvolvermos uma boa comunicação no casamento é que nós precisamos ser bons ouvintes. Isso mesmo, seja um bom ouvinte em seu casamento. Tiago, capítulo 1, verso 19, o texto diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Espere a pessoa falar e só depois responda calmamente. Como é difícil sermos bons ouvintes, mas como é importante para termos uma boa comunicação. Lembre-se, tem hora certa para tudo. Escolha a hora certa para conversas mais difíceis, aquelas que são mais tensas. Mas sempre converse com calma e ouça o que o outro tem para dizer. E aqui eu quero dar um conselho para os homens.
Meus queridos, nós precisamos parar para ouvir nossas esposas. Elas anseiam por isso. Ainda tem um quarto conselho para uma boa comunicação. Quando você estiver errado, admita e peça perdão. Isso mesmo. Quarto conselho para uma boa comunicação é que você errou, admita, peça perdão. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, o texto diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Então nós devemos admitir, pedir perdão e sempre estar pronto para perdoar. Efésios capítulo 4, verso 32 também diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Talvez este seja o mais difícil de realizar no casamento. Tanto pedir perdão e admitir que está errado, como perdoar é difícil. Mas sem essas duas atitudes, nunca conseguiremos uma boa comunicação e o casamento jamais será saudável. Conforme o texto, nós podemos perdoar porque fomos perdoados por Cristo. O nosso pecado ofendeu a Deus e Ele, em sua bondade, nos perdoou. Com base no perdão recebido por Cristo, nós podemos perdoar as pessoas que nos ofendem. Podemos perdoar nossos cônjuges, o esposo perdoar a esposa e a esposa perdoar o seu marido quando um ofender o outro. E claro, dependemos do Senhor para nos ajudar nesse importante princípio bíblico. Meus queridos, precisamos aprender a nos comunicar melhor em nossos casamentos. Siga estes conselhos e desenvolva uma boa comunicação em seu casamento. Oremos. Senhor, abençoe as nossas famílias para que sejam edificadas no Senhor. Que o Senhor nos auxilie para aprendermos a nos comunicar bem, a conversar de modo adequado em nossos casamentos, com os cônjuges, entre nós e entre os filhos também, e com os filhos. Proteja, Senhor, cada integrante das nossas famílias. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Márcio Bastos, missionário da Igreja Batista da Fé para o Ministério de Apoio a Obreiros Mãos que Apoiam. E eu dedico esse devocional para as famílias da amada Igreja Batista do Icó. Deus abençoe a todos.